O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 9. Shalya Parva. Capítulo 27. Duryodhana e Sudarsa só os dois vivos. Arjuna mata Satyakarma, Satyeshu, Susarma. Bhima mata Sudarsana. Sanjaya disse: Duryodhana, ó rei, e teu filho Sudarsa, os únicos dois dos teus filhos ainda vivos, estavam naquele momento no meio da cavalaria Kaurava. Vendo Duryodhana no meio da cavalaria, o filho de Devaki, Krishna, disse para Dhananjaya, o filho de Kunti, um grande número de nossos inimigos, parentes que tinham recebido nossa proteção, foi morto. Lá, aquele touro da raça Sini está voltando, tendo capturado Sanjaya. Ambos Nakula e Sahadeva, ó Bharata, estão cansados, tendo lutado com os infames Dhritarashtra e seus seguidores. Aqueles três, Kripa e Kritavarma e o poderoso guerreiro em carro Ashvatthama deixaram o lado de Duryodhana e tomaram sua posição em outro lugar. Tendo matado as tropas de Duryodhana, o príncipe Panchala está lá, dotado de grande beleza, no meio dos Prabhadrakas. Lá, ó Partha, Duryodhana está no meio de sua cavalaria, com o guarda-sol suspenso sobre sua cabeça e ele mesmo lançando seus olhares por toda parte. Tendo reagrupado o resto de seu exército, ele permanece no meio de sua tropa. Matando ele com tuas flechas afiadas, tu podes alcançar todos os teus objetivos. Contanto que essas tropas não fujam ao te ver em seu meio e testemunhando também a destruição da sua tropa de elefantes, ó castigador de inimigos, te esforce para matar Duryodhana. Que alguém vá até o príncipe Panchala e peça a ele para vir para cá. As tropas Kaurava estão todas fatigadas, ó Senhor. O pecaminoso Duryodhana nunca conseguirá escapar. Tendo matado um grande número das tuas tropas em batalha, o filho de Dhritarashtra apresenta um aspecto orgulhoso como se ele acreditasse que os Pandavas foram derrotados. Vendo suas próprias tropas afligidas e mortas pelos Pandavas, o rei Kuru certamente virá lutar para sua própria destruição. Assim endereçado por Krishna, Palguna respondeu a ele, dizendo: quase todos os filhos de Dhritarashtra, ó concessor de honras, foram mortos por Bhima. Somente esses dois ainda estão vivos. Eles, no entanto, ó Krishna, também encontrarão a destruição hoje. Bhishma foi morto, Drona foi morto, Karna, também chamado Vaikartana, foi morto. Shalya, o rei dos Madras, foi morto, e Jayadratha também, ó Krishna, foi morto. Só 500 cavalos formam o resto das tropas de Shakuni, o filho de Subala, e de carros, só 200 ainda restam, ó Janardana. De elefantes restam somente 100 que são formidáveis, e de infantaria só 3.000. Lá permanecem também Ashvatthama e Kripa e o soberano dos Trigartas e o Luka e Kritavarma da linhagem Satvata. Esses, ó Madhava, formam o resto do exército de Duryodhana. Realmente, não há escapatória da morte para alguém sobre a terra. Embora tal carnificina tremenda tenha ocorrido, veja, Duryodhana ainda está vivo. Hoje o rei Yudhishthira, no entanto, será liberto de todos os seus inimigos. Ninguém entre o inimigo escapará de mim, eu acredito. Mesmo que eles sejam mais do que homens, ó Krishna, eu ainda matarei todos aqueles guerreiros hoje, de qualquer modo, furiosos em batalha, se somente eles não fugirem do campo. Cheio de ira na batalha de hoje eu irei, por matar o príncipe de Gandhara com minhas flechas afiadas, dissipar aquela insônia da qual o rei tem sofrido por um longo tempo. Eu obterei de volta todas aquelas posses valiosas as quais o filho de Subala, de má conduta, ganhou de nós no jogo na Assembleia. Sabendo da morte de seus maridos e filhos nas mãos dos Pandavas em batalha, todas as senhoras da cidade chamada pelo nome de Elefante irão proferir lamentos altos. Hoje, ó Krishna, nossa tarefa será terminada. Hoje Duryodhana abandonará toda a sua prosperidade resplandecente, como também seu ar vital. Tu podes considerar o tolo filho de Dhritarashtra como morto, ó da linhagem de Vrishni, se, ó Krishna, ele hoje não fugir da batalha que será travada por mim.
Aqueles corcéis são incapazes de aguentar o som do meu arco e os tapas das minhas palmas. Proceda para lá, ó Krishna, pois eu os matarei. Assim endereçado pelo filho de Pandu de grande força mental, ele da linhagem de Dasara instigou os seus corcéis, ó rei, em direção à divisão de Duryodhana. Vendo aquela tropa dentro da qual Duryodhana estava, 3 poderosos guerreiros em carros se prepararam para atacá-la, pois Bhimazena e Arjuna e Sahadeva, ó Senhor, procederam juntos contra ela com rugidos leoninos altos, pelo desejo de matar Duryodhana. Vendo aqueles 3 guerreiros avançando rapidamente juntos com arcos erguidos, o filho de Subala procedeu em direção àquele local contra aqueles inimigos Pandava. Teu filho Sudarsana avançou contra Bhimazena. Susarma e Shakuni enfrentaram Kiritin. Teu filho Duryodhana procedeu a cavalo contra Sahadeva. Então teu filho, ó os soberanos de homens, com grande velocidade e atenção, atingiu violentamente a cabeça de Sahadeva com uma lança. Assim atacado por teu filho, Sahadeva se sentou no terraço de seu carro, todos os seus membros banhados em sangue e ele mesmo suspirando como uma cobra. Recuperando seus sentidos então, ó rei, Sahadeva, cheio de raiva, cobriu Duryodhana com flechas afiadas. O filho de Kunti, Dhananjaya, também chamado Partha, empregando sua destreza, cortou as cabeças de muitos bravos combatentes a cavalo. De fato, Partha, com muitas flechas, destruiu aquela divisão de cavalaria. Tendo derrubado todos os corcéis, ele então procedeu contra os carros dos Trigartas. Nisto, os grandes guerreiros em carros dos Trigartas, se unindo, cobriram Arjuna e Vasudeva com chuvas de flechas. Atacando Satyakarman com uma flecha de cabeça de navalha, o filho de Pandu, possuidor de grande fama, cortou os varais do carro de seu adversário. Com outra flecha de cabeça de navalha, ó Senhor, afiada em pedra, aquele herói célebre, sorrindo, cortou a cabeça de seu antagonista enfeitada com ouro brilhante. Ele em seguida atacou Satyeshu diante de todos os guerreiros, como um leão faminto, ó rei, na floresta, atacando um veado. Tendo matado ele, Partha perfurou Susarma com 3 flechas e então matou todos aqueles guerreiros em carros enfeitados com ornamentos de ouro. Ele então procedeu contra Susarma, o governante de Prashtala, com grande velocidade, vomitando o veneno virulento de sua ira nutrida por muitos longos anos. Cobrindo ele primeiro, ó touro da raça Bharata, com 100 flechas, Arjuna então matou todos os cavalos daquele arqueiro. Fixando então na corda de seu arco uma flecha poderosa que parecia a vara de Yama, Partha, sorrindo, disparou rapidamente em Susarma, migrando a nele. Disparada por aquele arqueiro resplandecente com cólera, aquela flecha, alcançando Susarma, atravessou seu coração naquela batalha. Privado de vida, ó monarca, Susarma caiu na terra, alegrando todos os Pandavas e atormentando todos os teus guerreiros. Tendo matado Susarma naquela batalha, Partha então, com suas flechas, despachou os 35 filhos daquele rei, todos os quais eram grandes guerreiros em carros, para a residência de Yama. Matando em seguida todos os seguidores de Susarma com suas flechas afiadas, o poderoso guerreiro em carro Arjuna procedeu contra o restante da hoste Bharata. Bhima, naquela batalha, cheio de raiva, ó os soberanos de homens, fez teu filho Sudarsana invisível com suas flechas, e sorrindo cortou do tronco de seu oponente sua cabeça com uma flecha de cabeça de navalha de gume excelente. Carente de vida, o príncipe caiu no chão. Após a queda daquele herói Kuru, seus seguidores cercaram Bhima naquela batalha, disparando chuvas de flechas afiadas nele. Vrikudara, no entanto, com suas flechas afiadas, cujo toque parecia aquele do raio de Indra, cobriu aquela tropa em volta dele. Dentro de um tempo muito curto Bhima matou eles todos, ó touro da raça Bharata. Enquanto eles estavam sendo exterminados dessa maneira, muitos líderes Kaurava de grande força, ó Bharata, se aproximaram de Bhima e começaram a lutar com ele. O filho de Pandu, ó rei, cobriu todos eles com suas flechas.
Similarmente, teus guerreiros, ó monarca, cobriram os grandes guerreiros em carros dos Pandavas com chuvas densas de flechas de todos os lados. Todos os guerreiros então, de ambos os lados, assim empenhados em lutar uns com os outros, ficaram extremamente agitados. Atingidos uns pelos outros, os combatentes de ambos os exércitos, ó rei, começaram a cair, lamentando alto por seus parentes mortos. Capítulo 28. Sahadeva mata Uluka. Sakuni recorda palavras de Vidura. Sahadeva mata Sakuni. Sanjaya disse: durante a continuação daquela batalha que era tão destrutiva de homens e corcéis e elefantes, o filho de Subala, Shakuni, ó rei, avançou contra Sahadeva. O valente Sahadeva, quando Shakuni avançou rapidamente em direção a ele, disparou chuvas de flechas velozes naquele guerreiro tão numerosas quanto um enxame de insetos. Naquela hora, Uluka também enfrentou Bhima e o perfurou com 10 flechas. Shakuni, enquanto isso, ó monarca, tendo perfurado Bhima com 3 flechas, cobriu Sahadeva com 90. De fato, aqueles heróis, ó rei, enfrentando um ao outro naquela batalha, perfuraram um ao outro com muitas flechas afiadas equipadas com penas cancaí de pavão, aladas com ouro, afiadas em pedra, e disparadas de cordas de arco esticadas até suas orelhas. Aquelas chuvas de flechas disparadas de seus arcos e braços, ó monarca, cobriram todos os pontos do horizonte como uma chuva grossa despejada das nuvens. Então Bhima, cheio de raiva, e Sahadeva de grande heroísmo, ambos dotados de grande força, se moveram rapidamente naquela batalha, fazendo uma carnificina imensa. Aquele exército, ó Bharata, foi coberto por centenas de flechas por aqueles 2 guerreiros. Por causa disso, o céu em muitas partes do campo ficou encoberto pela escuridão. Por causa, ó monarca, de corcéis, cobertos por flechas, arrastando atrás deles, enquanto eles corriam, um grande número de combatentes mortos, os caminhos em muitas partes do campo ficaram totalmente bloqueados. Coberto com cavalos mortos com seus cavaleiros, com escudos e lanças quebrados, ó monarca, e com espadas e dardos e lanças por toda parte, o solo parecia matizado como se coberto com flores. Os combatentes, ó rei, enfrentando uns aos outros, se moviam rapidamente em batalha, cheios de ira e tirando a vida uns dos outros. Logo o campo ficou coberto com cabeças, belas como os filamentos do lótus, enfeitadas com brincos e agraciadas com faces adornadas com olhos revirados em fúria e lábios mordidos de raiva. Coberta também, ó monarca, com os braços cortados de guerreiros que pareciam as trombas de elefantes enormes, que estavam adornados com angadas e envolvidos em proteções de couro, e que ainda seguravam espadas e lanças e machados de batalha, e com corpos sem cabeça erguidos em seus pés e sangrando e dançando no campo, e enxameando com criaturas carnívoras de diversas espécies. A terra, ó Senhor, apresentava um aspecto pavoroso. Depois que o exército Bharata tinha sido reduzido a um pequeno resto, os Pandavas, cheios de deleite naquela batalha terrível, começaram a despachar os Kauravas para a residência de Yama. Enquanto isso, o filho heróico e valente do filho de Subala atingiu muito violentamente Sahadeva na cabeça com uma lança. Extremamente agitado, ó monarca, por causa do golpe, Sahadeva sentou-se no terraço de seu carro. Vendo Sahadeva naquela situação, o bravo Bhima, cheio de raiva, ó Bharata, manteve o exército Kuru inteiro sob controle. Com suas flechas do comprimento de uma jarda, ele perfurou centenas e milhares de guerreiros hostis, e tendo-os perfurado dessa maneira, aquele castigador de inimigos proferiu um rugido leonino. Assustados por aquele rugido, todos os seguidores de Shakuni, com seus corcéis e elefantes, fugiram precipitadamente de medo. Vendo eles divididos, o rei Duryodhana disse a eles: parem, ó kshatriyas não familiarizados com moralidade. Lutem. De que serve a fuga? Aquele herói que sem mostrar suas costas abandona seu ar vital em batalha obtém fama neste mundo e desfruta de regiões de bem-aventurança após a morte.
Assim exortados pelo rei, os seguidores do filho de Subala avançaram mais uma vez contra os Pândavas, fazendo da morte sua meta. Impressionante, ó monarca, foi o barulho feito por aqueles guerreiros avançando, parecendo aquele do oceano agitado. Nisto, o campo de batalha ficou agitado por toda parte. Vendo aqueles seguidores do filho de Subala avançando dessa maneira em batalha, os Pândavas vitoriosos, ó monarca, procederam contra eles. Confortado um pouco, o invencível Sahadeva, ó monarca, perfurou Shakuni com 10 flechas e seus corcéis com 3. Com a maior facilidade ele então cortou o arco do filho de Subala com várias outras flechas. Invencível em batalha, Shakuni, no entanto, pegou outro arco e perfurou Nakula com 60 flechas e então Bhimazena com 7. O Luca também, ó rei, desejoso de resgatar seu pai naquele combate, perfurou Bhima com 7 flechas e Sahadeva com 70. Bhimazena naquela batalha perfurou Luca com muitas flechas afiadas e Shakuni com 64, e cada um dos outros guerreiros que lutavam em volta deles, com 3 flechas. Atingidos por Bhimazena com flechas embebidas em óleo, os Kauravas, cheios de raiva naquela batalha, cobriram Sahadeva com chuvas de flechas como nuvens carregadas de relâmpago despejando chuva em um leito de montanha. O heróico e valente Sahadeva então, ó monarca, cortou, com uma flecha de cabeça larga, a cabeça de Uluka quando o último avançou contra ele. Morto por Sahadeva, Uluka, alegrando os Pândavas naquela batalha, caiu de seu carro no chão, todos os seus membros banhados em sangue. Vendo seu filho morto, Shakuni, ó Bharata, com voz sufocada com lágrimas e puxando fôlegos profundos, se lembrou das palavras de Vidura. Tendo refletido por um momento com olhos lacrimosos, Shakuni, respirando pesadamente, se aproximou de Sahadeva e o perfurou com 3 flechas. Desviando aquelas flechas disparadas pelo filho de Subala com chuvas de flechas, o bravo Sahadeva, ó monarca, cortou o arco de seu adversário naquela luta. Vendo seu arco cortado, ó rei, Shakuni, o filho de Subala, pegou uma cimitarra formidável e arremessou-a em Sahadeva. O último, no entanto, com a maior facilidade, ó monarca, cortou em 2 aquela cimitarra terrível do filho de Subala enquanto ela corria em direção a ele naquele combate. Vendo sua espada cortada em 2, Shakuni pegou uma massa enorme e lançou-a em Sahadeva. Aquela massa também, incapaz de alcançar seu objetivo, caiu no chão. Depois disto, o filho de Subala, cheio de raiva, lançou no filho de Pandu um dardo terrível que parecia uma iminente escuridão da morte. Com a maior facilidade Sahadeva, naquele combate, cortou, com suas flechas enfeitadas com ouro, em 3 fragmentos, aquele dardo enquanto ele corria rapidamente em direção a ele. Cortado em fragmentos, aquele dardo enfeitado com ouro caiu sobre a terra como um raio brilhante do firmamento, se dividindo em muitos relâmpagos. Vendo aquele dardo frustrado e o filho de Subala afligido com medo, todas as tuas tropas fugiram apavoradas. O próprio filho de Subala se juntou a elas. Os Pândavas então, ávidos pela vitória, proferiram gritos altos. Em relação aos Dhritarashtra's, quase todos eles fugiram da luta. Vendo eles tão desanimados, o valente filho de Madri, com muitos milhares de flechas, os deteve naquela batalha. Então o Sahadeva atacou o filho de Subala quando o último, que ainda estava expectante de vitória, estava fugindo, protegido pela excelente cavalaria dos Gandharas. Lembrando, ó rei, que Shakuni, que tinha caído como sua parte, ainda estava vivo, Sahadeva, em seu carro enfeitado com ouro, perseguiu aquele guerreiro. Encordoando seu arco formidável e esticando com grande força, Sahadeva, cheio de fúria, perseguiu o filho de Subala e o atingiu vigorosamente com muitas flechas providas de penas de urubu e afiadas em pedra, assim como uma pessoa atingindo o elefante poderoso com lanças pontudas. Dotado de grande energia mental, Sahadeva, tendo afligido seu inimigo dessa maneira, se dirigiu a ele, como se para trazer à lembrança seus crimes passados, nestas palavras: aderido aos deveres de um kshatriya, lute comigo e seja um homem.
Tu, ó tolo, te regozijaste muito no meio da assembleia, enquanto jogando com dados. Receba agora, ó tu de mente perversa, o fruto daquele ato. Todos aqueles de alma má, que nos ridicularizaram naquele tempo pereceram. Só aquele desgraçado de sua raça, Duryodhana, ainda está vivo, e tu mesmo, seu tio materno. Hoje eu te matarei, cortando tua cabeça com uma flecha de cabeça de navalha, como uma pessoa colhendo uma fruta de uma árvore com um pau. Dizendo estas palavras, ó monarca, Sahadeva de grande força, aquele tigre entre homens, cheio de raiva, avançou impetuosamente contra Shakuni. Aproximando-se de seu inimigo, o invencível Sahadeva, aquele principal dos guerreiros, puxando violentamente seu arco e como se queimando seu inimigo com cólera, perfurou Shakuni com 10 flechas e seus corcéis com 4. Então cortando seu guarda-sol e estandarte e arco, ele rugiu como um leão. Seu estandarte e arco e guarda-sol assim cortados por Sahadeva, o filho de Subala estava perfurado com muitas flechas em todos os seus membros vitais. Mais uma vez, ó monarca, o valente Sahadeva disparou em Shakuni uma chuva irresistível de flechas. Cheio de raiva, o filho de Subala então, sem ajuda, avançou com velocidade contra Sahadeva naquele combate, desejoso de matar o último com uma lança adornada com ouro. O filho de Madri, no entanto, com 3 flechas de cabeça larga cortou simultaneamente, sem perder um momento, aquela lança erguida, como também os 2 braços simétricos de seu inimigo na vanguarda da batalha, e então proferiu um rugido alto. Dotado de grande presteza, o heróico Sahadeva então, com uma flecha de cabeça larga, feita de ferro duro, equipada com asas de ouro, capaz de penetrar toda a armadura, e disparada com grande força e cuidado, cortou de seu tronco a cabeça de seu inimigo. Privado de sua cabeça pelo filho de Pandu com aquela flecha enfeitada com ouro de gume excelente e esplendor como o do sol, o filho de Subala caiu ao solo naquela batalha. De fato, o filho de Pandu, cheio de raiva, cortou aquela cabeça a qual foi a origem da má política dos Kurus, com aquela flecha impetuosa alada com ouro e afiada em pedra. Vendo Shakuni jazendo sem cabeça no chão e todos os seus membros encharcados com sangue coagulado, teus guerreiros, tornados impotentes com medo, fugiram para todos os lados com armas em suas mãos. Naquela hora, teus filhos, com carros, elefantes, cavalaria e infantaria totalmente divididos, ouviram o som do Gandiva e fugiram com rosto sem cor, afligidos com medo e privados de sua razão. Tendo derrubado Shakuni de seu carro, os Pandavas, ó Bharata, ficaram cheios de alegria. Se regozijando com queixava entre eles, eles sopraram suas conchas naquela batalha, alegrando suas tropas. Todos eles, com corações contentes, reverenciaram Sahadeva, e disseram, por boa sorte, ó herói, Shakuni de alma perversa, aquele homem de má conduta, foi, com seu filho, morto por ti. Capítulo 29. Radha Pravesa Parva. Todos os Kurus mortos exceto Asvatama, Kripa, Kritavarma, Sanjaya que é libertado por Vyasa, e Duryodhana que entra em um lago. Mulheres lamentam. Utsu também vai para Hastinapura. Sanjaya disse. Depois disso, os seguidores do filho de Subala, ó monarca, ficaram cheios de raiva. Preparados para sacrificar suas vidas naquela batalha terrível, eles começaram a resistir aos Pandavas. Decidido a ajudar Sahadeva em sua vitória, Arjuna, como também Bhimazena possuidor de grande energia e parecendo uma cobra enfurecida de veneno virulento em aspecto, receberam aqueles guerreiros. Com seu Gandiva, Dhananjaya frustrou o propósito daqueles guerreiros, que, armados com dardos e espadas e lanças, desejavam matar Sahadeva. Vibatsu, com suas flechas de cabeça larga cortou os corcéis, as cabeças, e os braços com armas em punho daqueles combatentes que avançavam. Os corcéis daqueles principais dos heróis dotados de energia, atingidos por Savyasachi, caíam no chão, privados de suas vidas. O rei Duryodhana, vendo aquela carnificina de suas próprias tropas, ó Senhor, ficou cheio de raiva.
reunindo o resto de seus carros, os quais ainda numeravam muitas centenas, como também seus elefantes e cavalos e infantaria. Ó opressor de inimigos, teu filho disse essas palavras para aqueles guerreiros, enfrentando todos os Pandavas com seus amigos e aliados, nesta batalha, e o príncipe de Panchala também com suas próprias tropas, e matando-os rapidamente, voltem da luta. Aceitando respeitosamente aquela ordem dele, aqueles guerreiros, difíceis de serem derrotados em batalha, procederam novamente contra os Partas naquela batalha, por ordem do teu filho. Os Pandavas, no entanto, cobriram com suas flechas parecendo cobras de veneno virulento todos aqueles guerreiros, formando o resto do exército Kaurava, que assim avançaram rapidamente contra eles naquela batalha terrível. Aquele exército, ó o chefe dos Bharatas, quando ele se aproximou para lutar, foi exterminado em um momento por aqueles guerreiros de grande alma, pois ele fracassou em obter um protetor. Por causa dos corcéis Kaurava correndo para lá e para cá que estavam todos cobertos com a poeira erguida pelo exército, os pontos cardeais e secundários do horizonte não podiam ser distinguidos. Muitos guerreiros, saindo da formação de combate Pandava, ó Bharata, mataram tuas tropas num momento naquela batalha. 11 Akshauhines, ó Bharata, de tropas tinham sido reunidos por teu filho. Todos aqueles, ó Senhor, foram mortos pelos Pandus e os Hrinjayas. Entre aqueles milhares sobre milhares de reis de grande alma do teu lado, somente Duryodhana agora, ó monarca, extremamente ferido, era visto vivo, lançando seus olhos para todos os lados, e vendo a terra vazia, ele mesmo desprovido de todas as suas tropas, enquanto os Pandavas, cheios de alegria naquela batalha, estavam rugindo alto por causa da realização de todos os seus objetivos. Duryodhana, ó monarca, incapaz de aguentar o zunido das flechas disparadas por aqueles heróis de grande alma, ficou entorpecido. Desprovido de tropas e animais, ele colocou seu coração em se retirar do campo. Dhritarashtra disse: quando minhas tropas tinham sido massacradas e nosso acampamento feito totalmente vazio, qual era a força, ó Sulta, das tropas que ainda restavam para os Pandavas? Eu desejo saber isso. Portanto, diga-me, ó Sanjaya, pois tu és hábil em narração. Conte-me também, ó Sanjaya, aquilo que foi feito por meu filho, o perverso Duryodhana, aquele senhor da terra, o único sobrevivente de tantos homens, quando ele viu seu exército exterminado. Sanjaya continuou: 2.000 carros, 700 elefantes, 5.000 cavalos, e 10.000 soldados de infantaria eram o restante, ó monarca, da hoste imensa dos Pandavas. Cuidando desta tropa, Drishtadyumna aguardou naquela batalha. Enquanto isso, ó o chefe dos Bharatas, o rei Duryodhana, aquele principal dos guerreiros em carros, não viu naquela batalha um único guerreiro ao seu lado. Vendo seus inimigos rugindo alto e testemunhando o extermínio de seu próprio exército, aquele senhor da terra, Duryodhana, sem um companheiro, abandonou seu corcel morto e fugiu do campo com o rosto virado para o leste. Aquele senhor de 11 Akshauhines, teu filho Duryodhana, de grande energia, pegando sua massa, fugiu a pé em direção a um lago. Antes de ele ter ido longe a pé, o rei lembrou-se das palavras do inteligente e virtuoso Vidura. Sem dúvida, isso foi previsto por Vidura de grande sabedoria, esta grande carnificina de kshatriyas e de nós mesmos em batalha. Refletindo sobre isso, o rei, com o coração queimando em angústia por ter testemunhado o extermínio de seu exército, desejou penetrar nas profundidades daquele lago. Os Pandavas, ó monarca, com Drishtadyumna em sua dianteira, cheios de raiva, avançaram contra o pequeno resto do teu exército. Com seu Gandiva, Dhananjaya frustrou o propósito das tropas Kaurava, que, armadas com dardos e espadas e lanças, estavam proferindo rugidos altos. Tendo com suas flechas afiadas matado aquelas tropas com seus aliados e parentes, Arjuna, enquanto ele permanecia em seu carro tendo corcéis brancos unidos a ele, parecia extremamente belo. Após a queda do filho de Subala junto com cavalos, carros e elefantes, teu exército parecia com uma floresta grande colocada baixo pelo vento.
No exército de Duryodhana então, ó monarca, o qual tinha numerado muitas centenas e milhares de guerreiros, nenhum outro grande guerreiro em carro era visto vivo, exceto o filho heróico de Drona, e Kritavarma, e Kripa o filho de Gotama, ó monarca, e aquele senhor da terra, teu filho. Drishtadyumna, me vendo, gargalhando dirigiu-se a Satyaki, dizendo: qual é a utilidade de capturar este? Nada será ganho por mantê-lo vivo. Ouvindo essas palavras de Drishtadyumna, o neto de Sine, aquele grande guerreiro em carro, erguendo sua espada afiada, se preparou para me matar. Exatamente naquele momento crítico, Krishna, nascido na ilha de grande sabedoria Vyasa, chegando lá, disse: que Sanjaya seja dispensado vivo. De nenhuma maneira ele deve ser morto. Ouvindo essas palavras do nascido na ilha, o neto de Sine juntou suas mãos, e então me libertando disse para mim: paz para ti, ó Sanjaya, tu podes ir embora. Permitido por ele, eu então, tirando minha armadura e transferindo minhas armas, parti à noite na estrada que leva à cidade, meus membros banhados em sangue. Depois que eu tinha percorrido cerca de 2 milhas, ó monarca, eu vi Duryodhana, permanecendo sozinho, maça na mão, e extremamente mutilado. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e, portanto, ele não podia me ver. Eu fiquei tristemente diante dele. Ele olhou para mim sem me reconhecer. Vendo ele sozinho no campo e se entregando à aflição, eu também, dominado pela tristeza, não consegui por um momento falar uma única palavra. Então eu disse a ele tudo sobre minha própria captura e minha liberação pela graça do nascido na ilha. Tendo refletido por um momento, e recuperado sua razão, ele me perguntou sobre seus irmãos e suas tropas. Eu tinha visto tudo com meus olhos e, portanto, disse tudo a ele, que seus irmãos tinham sido todos mortos e que todas as suas tropas tinham sido exterminadas. Eu disse ao rei que nós tínhamos naquele momento somente 3 guerreiros em carros deixados vivos, pois o nascido na ilha me disse isso quando eu parti do lugar onde os Pandavas estavam. Puxando fôlegos profundos e olhando repetidamente para mim, teu filho me tocou com sua mão e disse: exceto tu, ó Sanjaya, não há ninguém mais que vive entre aqueles engajados nessa batalha. Eu não vejo outro ao meu lado, enquanto os Pandavas têm seus aliados vivos. Diga, ó Sanjaya, para aquele senhor, o rei cego Dhritarashtra, que seu filho Duryodhana entrou nas profundidades de um lago. Desprovido de amigos tais como aqueles que eu tinha ultimamente, privado de filhos e irmãos, e vendo seu reino tirado pelos Pandavas, quem como eu desejaria viver? Diga tudo isso para o rei e diga a ele em seguida que eu escapei com vida daquela batalha terrível, e que, vivo, embora muito ferido, eu irei descansar dentro das profundidades deste lago. Tendo dito essas palavras para mim, ó monarca, o rei entrou naquele lago. Aqueles soberanos de homens, por meio de seu poder de ilusão, então encantou as águas daquele lago, fazendo um espaço para ele dentro delas. Depois que ele tinha entrado naquele lago, eu mesmo, sem ninguém ao meu lado, vi aqueles 3 guerreiros em carros do nosso exército vindo juntos para aquele local com seus animais cansados. Eles eram Kripa, o filho de Saradvati, e o heróico Ashvatthama, aquele principal dos guerreiros em carros, e Kritavarma da linhagem de Boja. Mutilados com flechas, todos eles chegaram juntos àquele local. Vendo-me, eles todos incitaram seus corcéis a maior velocidade e me alcançando, disseram, por boa sorte, ó Sanjaya, tu vives ainda. Todos eles então perguntaram por teu filho, aqueles soberanos de homens, dizendo: nosso rei Duryodhana ainda está vivo, ó Sanjaya. Eu então disse a eles que o rei estava bem de corpo. Eu também disse a eles tudo o que Duryodhana tinha dito para mim. Eu também indiquei a eles o lago no qual o rei tinha entrado. Então Ashvatthama, ó rei, tendo ouvido aquelas palavras de mim, lançou seus olhos naquele lago extenso e começou a lamentar em aflição, dizendo: pai, o rei não sabe que nós ainda estamos vivos. Com ele entre nós, nós ainda somos muito capazes de lutar com nossos inimigos.
Aqueles poderosos guerreiros em carros, tendo chorado lá por um longo tempo, fugiram à visão dos filhos de Pandu. Aqueles 3 guerreiros em carros que formavam o resto do nosso exército me levaram no carro bem enfeitado de Kripa, e então procederam para o acampamento Kuru. O sol tinha se posto um pouco antes. As tropas que formavam os postos fronteiriços do acampamento, sabendo que todos os teus filhos tinham sido mortos, lamentaram alto. Então, ó monarca, os homens idosos que tinham sido designados para cuidar das senhoras da família real procederam em direção à cidade, levando as princesas atrás deles. Altos foram os lamentos proferidos por aquelas senhoras, chorando quando elas souberam da destruição do exército inteiro. As mulheres, ó rei, chorando sem parar, fizeram a terra ressoar com suas vozes como um bando de águias pescadoras. Elas feriram seus corpos com unhas e golpearam suas cabeças com suas mãos, e desataram suas tranças, todo o tempo dando gritos altos, enchendo o ar com sons tais como ó e ai. E batendo em seus peitos, elas lamentaram alto e choraram e proferiram gritos altos, ó monarca. Então os amigos de Duryodhana, profundamente afligidos e sem voz por causa de suas lágrimas, partiram para a cidade, levando as damas da família real com eles. Os guardas do acampamento fugiram rapidamente em direção à cidade, levando com eles muitas camas brancas cobertas com cobertores caros. Outros, colocando suas esposas em carros puxados por mulas, procederam em direção à cidade. Aquelas damas, ó monarca, que quando em suas casas não podiam ser vistas pelo próprio sol estavam agora, enquanto elas procediam em direção à cidade, expostas ao olhar das pessoas comuns. Aquelas mulheres, ó o chefe da linhagem de Bharata, que eram muito delicadas, agora procediam com rapidez em direção à cidade, tendo perdido seus familiares e parentes. Os próprios vaqueiros e pastores e homens comuns, cheios de pânico e afligidos com medo de Bhimazena, fugiram em direção à cidade. Até eles estavam cheios de um grande medo dos partas. Olhando uns para os outros, todos eles fugiram para a cidade. Durante o progresso daquela fuga geral acompanhada por tais circunstâncias de medo, Itsu, privado de seu juízo pela dor, pensou sobre o que ele devia fazer em vista da emergência que tinha vindo. Duryodhana foi derrotado em batalha pelos Pandavas de destreza terrível. Ele tinha 11 akshauhines de tropas sob ele. Todos os seus irmãos foram mortos. Todos os Kauravas, encabeçados por Bhishma e Drona, pereceram. Pela influência do destino, somente eu estou salvo. Todos aqueles que estavam no acampamento Kuru fugiram. Pai, eles estão fugindo para todos os lados, privados de energia e desprovidos de protetores. Visão semelhante eu nunca tinha visto antes. Afligido com tristeza, com olhos ansiosos com medo, eles estão fugindo para todos os lados como um bando de veados, olhando uns para os outros. Aqueles entre os conselheiros de Duryodhana que ainda estão vivos fugiram para a cidade, levando com eles as damas da família real. Eu acho, ó Senhor, que chegou o momento quando eu também devo entrar na cidade com eles, depois de ter a permissão de Yudhishthira e Vasudeva. Para este propósito aquele príncipe poderosamente armado se apresentou diante de ambos aqueles heróis. O rei Yudhishthira, que é sempre compassivo, ficou muito satisfeito com ele. O Pandava de braços fortes abraçou aquele filho de uma mãe Vaísia e dispensou-o carinhosamente. Sobre seu próprio carro, ele instigou seus corcéis a grande velocidade. Ele então o supervisionou a remoção das senhoras da família real para a cidade. O sol estava se pondo. Com aquelas senhoras, Itsu entrou na cidade de Hastinapura, com olhos lacrimosos e com voz sufocada em pesar. Ele então viu Vidura de grande sabedoria, sentado com olhos chorosos. Ele tinha se afastado de Dhritarashtra, seu coração estando cheio de grande tristeza. Reverenciando Vidura, ele ficou diante dele. Dedicado à verdade, Vidura se dirigiu a ele, dizendo: por boa sorte, ó filho, tu vives em meio a esta destruição geral dos Kurus.
Porque, no entanto, tu vieste e vem sem o rei Duryodhana em tua companhia? Conte-me em detalhes o motivo disto. Yutsu então disse: depois da queda de Shakuni, ó Senhor, com todos os seus parentes e amigos, o rei Duryodhana, abandonando o corcel que ele montava, fugiu com medo em direção ao leste. Depois que o rei tinha fugido, todas as pessoas no acampamento Kaurava, agitadas com medo, fugiram para a cidade. Então os protetores das damas, colocando as esposas do rei, como também aquelas de seus irmãos, em veículos, fugiram apavorados. Obtendo a permissão do rei Yudhishthira e Keshava, eu parti para Hastinapura, para proteger as pessoas que fugiam dessa maneira. Ouvindo essas palavras faladas pelo filho da esposa Vaisya de Dhritarashtra, Vidura de alma incomensurável, conhecedor de todos os costumes e percebendo que era apropriado naquela hora, elogiou o eloquente Yutsu. E ele disse: tu agiste devidamente com relação ao que aconteceu, em vista dessa destruição de todos os Bharatas da qual tu estás falando. Tu também, por compaixão, mantiveste a honra da tua família. Por boa sorte, nós tivemos voltar com vida dessa batalha terrível que é tão destrutiva de heróis, como criaturas vêm do sol possuidor de glória resplandecente. Tu, ó filho, és agora de todas as maneiras o único esteio do monarca cego, desprovido de previdência, afligido com calamidade, golpeado pelo destino, e que, embora repetidamente dissuadido, não pode se abster de seguir sua má política. Descanse aqui hoje. Amanhã tu podes voltar para Yudhishthira. Tendo dito essas palavras, Vidura, com olhos chorosos, se despediu de Yutsu e entrou na residência do rei, que ressoava com gritos de ó e ai, proferidos por cidadãos e aldeões afligidos pela dor. A mansão triste parecia ter perdido toda a sua beleza. Conforto e felicidade pareciam tê-la abandonado. Ela estava toda vazia e permeada pela desordem. Já cheio de tristeza, a dor de Vidura aumentou aquela visão. Conhecedor de todos os deveres, Vidura, com o coração triste, entrou no palácio, puxando fôlegos profundos. Em relação a Yutsu, ele passou aquela noite na sua própria residência. Afligido pela angústia, ele fracassou em obter qualquer alegria através dos panegíricos com os quais ele foi soldado. Ele passou o tempo pensando na destruição terrível dos Bharatas nas mãos uns dos outros. Capítulo 30. Caçadores revelam o paradeiro de Duryodhana para Bhima. Dhritarashtra disse: depois que todas as tropas Kaurava tinham sido mortas pelos filhos de Pandu no campo de batalha, o que aqueles sobreviventes do meu exército, Kritavarma e Kripa e o filho valente de Drona fizeram? O que também o rei Duryodhana de alma perversa fez então? Sanjaya disse: depois da fuga das damas daqueles kshatriyas de grande alma, e depois que o acampamento Kaurava tinha ficado totalmente vazio, os 3 guerreiros em carros que tu mencionaste ficaram cheios de ansiedade. Ouvindo os gritos dos filhos vitoriosos de Pandu, e vendo o acampamento abandonado perto da noite, aqueles 3 guerreiros do nosso lado, desejosos de resgatar o rei, e incapazes de ficar no campo, foram em direção àquele lago. Yudhishthira, de alma virtuosa, com seus irmãos naquela batalha, sentiu grande alegria e vagou sobre o campo pelo desejo de matar Duryodhana. Cheios de ira, os Pandavas, desejosos de vitória, procuraram por teu filho. Embora, contudo, eles procurassem muito cuidadosamente por ele, eles fracassaram em descobrir o rei Kuru. Maça na mão, ele tinha fugido com grande pressa do campo de batalha e entrado naquele lago, tendo solidificado suas águas por meio da ajuda de seus poderes de ilusão. Quando finalmente os animais dos Pandavas ficaram muito cansados, os últimos procederam para seu acampamento e descansaram lá com seus soldados. Depois que os Partas tinham se retirado para seu acampamento, Kripa e o filho de Drona e Kritavarma da linhagem de Satyavata foram lentamente em direção àquele lago. Aproximando-se do lago dentro do qual se encontrava o rei, eles se dirigiram àquele soberano invencível de homens adormecido dentro da água, dizendo: levante, ó rei, e lute conosco contra Yudhishthira.
Ou obtendo vitória desfrute da terra, ou, morto, vá para o céu. As forças armadas dos Pandavas também, ó Duryodhana, foram todas massacradas por ti. Aqueles entre eles que ainda estão vivos estão extremamente mutilados. Eles não serão capazes, ó monarca, de suportar tua impetuosidade, especialmente porque tu serás protegido por nós. Levante, portanto, ó Bharata. Duryodhana disse: por boa sorte, eu vejo vocês, ó touros entre homens, voltarem com vida desta batalha destrutiva entre os Pandavas e os Kauravas. Depois que nós tivermos descansado um pouco e dissipado nossa fadiga, nós combateremos o inimigo e o conquistaremos. Vocês também estão cansados e eu mesmo estou muito mutilado. O exército dos Pandavas está cheio de força. Por essas razões eu não quero lutar agora. Estas exortações de sua parte, ó heróis, não são surpreendentes em absoluto, pois seus corações são nobres. Sua dedicação também a mim é grande. Esta, no entanto, não é a hora para a bravura. Descansando por essa noite, eu irei, amanhã, me juntar a vocês e lutar com o inimigo. Nisto não há dúvida. Sanjaya continuou. Assim endereçado, o filho de Drona respondeu para o rei, que era invencível em batalha, dizendo: levante, ó rei, abençoado sejas tu, nós ainda venceremos o inimigo. Eu juro por todos os meus atos religiosos, por todas as doações que eu tenho feito, pela própria verdade, e minhas meditações silenciosas, ó rei, que eu hoje matarei os Somacas. Que eu não tenha o prazer resultante da realização de sacrifícios, aquele deleite que é sentido por todos os homens pios, se esta noite passar sem eu matar os Pandavas em batalha. Sem matar todos os Panchalas, ó Senhor, eu não tirarei minha armadura. Eu te digo isso verdadeiramente. Acredite em mim, ó soberanos de homens. Enquanto eles estavam conversando dessa maneira, vários caçadores chegaram lá. Fatigados com o peso da carne que eles carregavam, eles chegaram lá, não por algum propósito determinado, para matar sua sede. Aqueles caçadores, ó Senhor, costumavam todo dia obter, com grande consideração, uma cesta cheia de carne para Bhimazena, ó rei. Quando eles sentaram escondidos nas margens daquele lago, aqueles homens ouviram cada palavra daquela conversa entre Duryodhana e aqueles guerreiros. Encontrando o rei Kuru não desejoso de lutar, aqueles grandes arqueiros, eles mesmos desejosos de batalha, começaram a instigá-lo muito a seguir seus conselhos. Vendo aqueles guerreiros em carros do exército Kaurava, e compreendendo que o rei, não desejoso de lutar, estava dentro das águas, e ouvindo aquela conversa entre aqueles heróis e seu mestre estando dentro das profundidades do lago, de fato, ó monarca, os caçadores, percebendo claramente que era Duryodhana que estava ficando dentro do lago, tomaram uma decisão. Pouco tempo antes, o filho de Pandu, enquanto procurando pelo rei, tinha encontrado aqueles homens e perguntado a ele sobre o paradeiro de Duryodhana. Lembrando das palavras que o filho de Pandu tinha dito, aqueles caçadores, ó rei, falaram em sussurros uns para os outros: nós revelaremos Duryodhana para os Pandavas. O filho de Pandu então nos dará riqueza. É evidente para nós que o célebre rei Duryodhana está aqui. Vamos então, todos nós, proceder para o lugar onde o rei Yudhishthira está, para dizer a ele que o vingativo Duryodhana está escondido dentro das águas deste lago. Vamos também, todos nós, informar aquele grande arqueiro, o inteligente Bhimazena, que o filho de Dhritarashtra está escondido aqui dentro das águas deste lago. Satisfeito conosco, ele nos dará muita riqueza. Que necessidade nós temos de nos cansar, dia após dia, para obter carne e nos enfraquecer com tal esforço? Tendo dito estas palavras, aqueles caçadores, cheios de alegria e ansiando por riqueza, pegaram suas cestas de carne e procederam em direção ao acampamento Pandava. Possuidores de pontaria certeira e hábeis em atacar, os Pandavas, ó monarca, não vendo Duryodhana em batalha, que estava então escondido, estavam descansando em seu acampamento.
Desejosos de alcançar o fim da má política daquele sujeito pecaminoso, eles tinham despachado espiões em todas as direções no campo de batalha. Todos os soldados, no entanto, que tinham sido despachados naquela missão voltaram juntos para o acampamento e informaram o rei Yudhishthira o Justo que nenhum rastro do rei Duryodhana pôde ser encontrado. Ouvindo aquelas palavras dos mensageiros que voltaram, ó touro da raça Bharata, o rei Yudhishthira ficou cheio de grande ansiedade e começou a respirar pesadamente. Enquanto os Pandavas, ó touro da raça Bharata, estavam em tal desânimo, aqueles caçadores, ó Senhor, tendo vindo com grande rapidez das margens daquele lago, chegaram ao acampamento, cheios de alegria por terem descoberto Duryodhana. Embora proibidos, eles ainda entraram no acampamento, na própria vista de Bhimazena. Tendo se aproximado daquele poderoso filho de Pandu, Bhimazena, eles relataram para ele tudo sobre o que eles tinham visto e ouvido. Então Vrikudara, aquele opressor de inimigos, ó rei, dando a eles muita riqueza, relatou tudo para o rei Yudhishthira o Justo, dizendo: Duryodhana, ó rei, foi descoberto pelos caçadores que me abastecem com carne. Ele, ó rei, por quem tu te afliges agora, se encontra dentro de um lago cujas águas foram solidificadas por ele. Ouvindo essas palavras agradáveis de Bhimazena, ó monarca, o filho de Kunti, Ajatasatru, ficou, com todos os seus irmãos, cheio de alegria. Sabendo que o poderoso arqueiro Duryodhana tinha entrado nas águas de um lago, o rei foi para lá com grande velocidade, com Janardana em sua dianteira. Então um barulho tumultuado se ergueu, ó monarca, dentre os Pandavas e os Panchalas, todos os quais estavam cheios de alegria. Os guerreiros proferiram rugidos leoninos, ó touro da raça Bharata, e gritaram ruidosamente. Todos os kshatriyas, ó rei, foram rapidamente para aquele lago chamado de Vaipayana. Os regozijantes somacas por toda parte exclamavam ruidosamente e repetidamente: o filho pecaminoso de Dhritarashtra foi encontrado. O barulho feito pelos carros daqueles guerreiros impetuosos que procederam com grande velocidade se tornou muito alto, ó monarca, e tocou os céus. Embora seus animais estivessem cansados, todos eles ainda procederam com velocidade atrás do rei Yudhishthira, que estava empenhado em encontrar Duryodhana. Arjuna, e Bhimazena, e os dois filhos de Madri com Pandu, e o príncipe Panchala Drishtadyumna, e o invicto Shikandi, e o Tamaujas, e o Damanio, e o poderoso guerreiro em carro Satyaki, e os 5 filhos de Draupadi, e aqueles entre os Panchalas, ó rei, que ainda estavam vivos, e todos os Pandavas, e todos os seus elefantes, e soldados da infantaria centenas sobre centenas, foram todos com Yudhishthira. Possuidor de grande coragem, o rei Yudhishthira o Justo, ó monarca, chegou ao lago conhecido pelo nome de Vaipayana, dentro do qual Duryodhana então estava. Amplo como o próprio oceano, seu aspecto era agradável e suas águas eram frias e transparentes. Solidificando as águas por meio de seu poder de ilusão, de fato, um método extraordinário, teu filho Duryodhana, ó Bharata, aconteceu de estar dentro daquele lago. De fato, dentro daquelas águas repousava, ó Senhor, aquele rei, armado com sua massa, que, ó soberanos de homens, não podia ser derrotado por qualquer homem. Permanecendo dentro das águas daquele lago, o rei Duryodhana ouviu aquele barulho tumultuado do exército Pandava que parecia o próprio ribombo das nuvens. Yudhishthira então, ó rei, com seus irmãos se dirigiu àquele lago pelo desejo de matar Duryodhana. Erguendo uma poeira grossa, o filho de Pandu fez a terra tremer com o som das rodas de seu carro e o alto clangor de sua concha. Ouvindo o barulho feito pelo exército de Yudhishthira, aqueles grandes guerreiros em carros, Kritavarma e Kripa e o filho de Drona disseram essas palavras para o rei Kuru, cheios de alegria e ansiando pela vitória: os Pandavas estão vindo para cá. Nós iremos, portanto, deixar este lugar. Que isso seja sabido por ti. Ouvindo aquelas palavras daqueles heróis dotados de grande energia, ele respondeu a eles, dizendo: assim seja, e permaneceu como antes dentro das águas, tendo, ó Senhor, solidificado elas por meio de seus poderes de ilusão.
Aqueles guerreiros em carros encabeçados por Kripa, cheios de aflição, se despediram do rei, ó monarca, e foram para um lugar bem distante daquele local. Tendo ido longe eles viram uma banha, ó Senhor, sob cuja sombra eles pararam, muito cansados, e extremamente ansiosos a respeito do rei e se entregando a pensamentos tais como este: o filho poderoso de Dhritarashtra, tendo solidificado as águas do lago, está esticado no fundo. Os Pandavas alcançaram aquele local, pelo desejo de batalha. Como a batalha se realizará? O que será do rei? Pensando nessas coisas, ó rei, aqueles heróis, Kripa e os outros, liberaram seus cavalos de seus carros e se prepararam para descansar lá por algum tempo.